dia, igreja, bom dia, BD, que a graça de Deus esteja com todos. Mais um domingo, domingo abençoado pelo nosso Deus. Até aqui Deus tem nos guardado, tem nos sustentado, né? Tem nos protegido, né? Então temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, não é verdade? Porque tem dias ruins, tem dias tristes, mas também tem dias alegres, felizes. Nosso Deus é maravilhoso para tudo que Ele faz, não é? Então vamos fazer a nossa oração para que Deus escute os nossos pedidos, ouça o nosso clamor. Vamos lá. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento, Pai, queremos agradecer, Senhor, por tudo que tem feito, Pai. Obrigada, meu Pai amado, pela noite de sono que Tu nos deste, Senhor, e o levantar, o abrir dos olhos, Senhor. Muito obrigada, Pai amado. Ó Pai amado, obrigada, Senhor, por estar sustentando as nossas famílias, Senhor, dando cura, Senhor, livramentos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Ó Pai amado, mas nesse momento esteja visitando todas as famílias, Pai, aquelas famílias que estão entristecidas, Pai, enlutadas, Pai. Ó Pai amado, vai de encontro a cada uma, leva o seu refrigério, seu amor, Senhor. Ó Pai amado, põe esperança, Senhor, naqueles que estão sem ânimo, Senhor Jesus, sem vontade de viver, Pai. Ó Pai amado, guarda todos eles na sua proteção, Pai. Ó Pai amado, visita os ministérios, Pai, visita o ministério pastoral, Senhor. Cuida do nosso pastor, da sabedoria, Senhor, e de saúde, Senhor, toda a família, Pai pastoral, Pai amado. Ó Pai amado, guarda todos os ministérios, Pai. Ó Pai amado, dê força, Senhor, e vontade, Senhor Jesus, de estar, Senhor, cada vez mais na sua presença, Pai. Cuida dos adolescentes, das crianças, dos idosos, Pai, de saúde e proteção, Senhor. Visita, Senhor, os hospitais, Senhor, os leitos, Senhor, as enfermarias, Senhor. Leva a cura, Senhor, leva a saúde, Pai. Muito obrigada por tudo que tem feito, Pai. Só agradeço, Senhor, eu só tenho que agradecer, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor faz por nós. Muito obrigada, Pai amado. Agradeço em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, mais uma EBD, né? São novas lições que vamos aprender, né? Ficamos atentos às nossas lições. Tenham uma ótima lição, né? Tenham um ótimo domingo. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Bom dia, CIB da Posse. Estamos aqui mais uma vez para a nossa IBD. Nós estamos começando mais um trimestre, né? E esse trimestre, a nossa revista, ela fala sobre generosidade. Nós vamos começar a primeira lição de hoje, falando sobre o tema mordomia cristã e os propósitos da igreja. Nosso texto base também se encontra em Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Vamos acompanhar comigo? Que diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Nós vamos ler aqui a nossa introdução, que diz assim: Quais são os objetivos da Igreja de Jesus nesse mundo? É relevante mencionar que a Igreja não se fundamenta e nem se deriva meramente de sua membresia, mas daquele que é o seu cabeça, Cristo. Para ser reconhecida como uma igreja de Jesus, esta deve se reproduzir o discurso de Jesus. É preciso ter bastante clareza no que tange os objetivos da igreja no mundo. E para não errar, devemos se concentrar no ensinamento de Cristo, que é a própria palavra. Assim, cabe a pergunta: o que estamos fazendo para que a igreja onde congregamos esteja atenta aos projetos de Jesus para ela? Precisamos refletir a fim de que esses objetivos sejam consoantes ao que Jesus propôs.
Vejamos alguns objetivos que devem permear as ações da Igreja nas mais diversas áreas da atuação, por meio da sua comunidade local ou para além dela, como um propósito missionário. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o tópico 1, que é a evangelização. A Igreja é um grupo de pessoas salvas por Cristo que promove a proclamação da redenção aos perdidos por meio da evangelização. Ao evangelizarem, os cristãos estão se despojando do seu tempo e dos seus bens, estão aplicando seus talentos em adoração a Deus e sendo canais na graça divina. A evangelização dos perdidos é tarefa para todos nós, né? Nós, como cristãos, devemos evangelizar. Evangelizar é pregar a palavra do Senhor. Jesus nos deu essa missão e é nossa. Façamos, né, como Jesus. Jesus veio ao mundo, pregou o evangelho, falou da palavra a todos e nós devemos fazer o mesmo, evangelizar. Com efeito, sem evangelização não há entusiasmo na igreja. Nós devemos evangelizar o amor de Deus para as pessoas. Então, quando cada um de nós, a igreja não é aquelas paredes, né? A igreja somos nós. A igreja somos nós juntos, unidos. Então, cada um de nós devemos fazer a nossa parte, evangelizar, pregar a palavra de Cristo àqueles que precisam ouvir, para que tenham salvação. Esse é o dever de cada um de nós, membros de uma igreja. Que nós possamos fazer o melhor para o reino, né? Que o reino do Senhor seja proclamado em todas as nações. Nós possamos, cada um de nós, fazer a nossa parte. E agora nós vamos passar para o segundo tópico com a irmã Sônia. Bom dia, igreja. Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma lição da EBD, lição 2, missões. A igreja deve participar do propósito de Deus, que é propagar o evangelho ao redor do mundo, né, para aqueles que não conhecem a Cristo. E tem que estar no coração do cristão e da igreja, para que sejam resgatados todos os povos que não conhecem a salvação em Cristo Jesus. Missões é amar ao próximo, né? Missões deve estar nos nossos corações. Amém? E o tópico 3 fala sobre adoração, né? Em Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogai-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, esse é o culto racional, né? Então, amados, adorar a Deus é uma necessidade existencial de todo ser humano, mesmo que muitos não tenham essa consciência. Vamos adorar o nosso Deus, faz parte da nossa vida cristã, a adoração, porque Ele é digno de toda honra e louvor. Amém? Vamos também para o último tópico, que é a educação cristã. O discipulado faz parte do crescimento espiritual do cristão, qualitativo, né, e quantitativo, ou seja, qualidade, né, deve ter a qualidade ideal para que possamos aprender mais do Evangelho. É necessário que a educação cristã seja inserida nos objetivos da igreja, né? Na mesma relevância que a evangelização, ou seja, missões e adoração. Uma coisa está ligada à outra, né? Vamos adorar e vamos aprender a palavra. A educação cristã tem que fazer parte da vida cristã. Ou seja, uma educação religiosa é necessária, mas tem que ser bem, com ótima qualidade, para que possamos entender mais sobre a palavra de Deus.
Então, queridos, nós focamos em 3 pontos aqui, ou seja, missões, né, que significa fazer a vontade de Deus para que possamos colocar no mundo a imagem de Jesus como único e verdadeiro Salvador das nossas vidas. Missões é amar, é fazer a vontade de Deus na vida dele, né? Deus quer que façamos missões, que levemos o Evangelho àqueles que estão sofrendo, àqueles que não conhecem a Deus. Amém? Focamos também na adoração. A adoração nos permite ter comunhão e sentir quanto Deus está perto de nós. Quando adoramos, sentimos a presença do Espírito Santo. Devemos adorar ao Senhor 24 horas por dia, pois nós sentimos que Ele está bem pertinho de nós. Necessitamos de adorar ao nosso Deus, o Altíssimo, aquele que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso. Amém? Também focamos na educação cristã, que é fundamental para os ensinamentos morais de Jesus, o amor. E Deus, o amor e a Deus, e ao próximo também, queridos. Nós vemos nesse mundo que não há amor ao próximo. As pessoas estão frias e a palavra está se cumprindo. Então, queridos, é um desenvolvimento espiritual fundamental para o cristão. Então, irmãos, vamos fazer missões. Vamos adorar o nosso Deus e vamos aprender mais de Cristo na educação cristã. Um bom dia para todos, que Deus abençoe os nossos amados irmãos, né, nesse dia tão lindo que o Senhor fez. Amém. Nós vamos dar continuidade à nossa lição de hoje e eu vou falar um pouquinho sobre o tópico 5, que tem como título Comunhão. Vou ler um trechinho da revista para que meus irmãos possam acompanhar comigo. Os cristãos devem compreender a comunhão cristã como evidência de sua nova natureza, transformada pelo amor de Jesus, e a partir disso, refletir esse amor na prática do bem e da justiça, no seu dia a dia, em meio à sociedade na qual estão inseridos. Ao ser indagado sobre qual seria o maior mandamento, Jesus, com simplicidade e sabedoria, respondeu lá em Mateus, capítulo 12, versículo 30 e 31, que diz assim, vamos ler juntos? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento, com todas as suas forças. Ame o seu próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos são os maiores que existem, são dos principais, né? Que os irmãos possam sempre ler esse versículo, que ele é muito lindo, que Jesus disse que devemos amar a Deus, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e que devemos amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então, quando nós amamos a Jesus, então nós temos condições de amar o nosso próximo, né? Fazer o bem, né? Como diz o ditado, fazer o bem sem olhar a quem. E diante de tantas dificuldades que temos vivido, né, a nossa sociedade, ela anda muito conturbada, muito aflita, muito desesperada, muito apressada, muito preocupada. Então a falta de amor tem deixado as pessoas muito assim desesperadas, sem caminho, sem direção. E nós, como cristãos, devemos cumprir a nossa missão, que é amar o nosso próximo e pregar, fazer discípulos, né? Pregar o Evangelho de Jesus às pessoas, elas estão muito carentes. E nós devemos fazer essa parte. Hoje nós falamos sobre 5 tópicos em nossa lição. Falamos sobre evangelização, que é fazer discípulo. Falamos sobre missões, que é fazer o ide pregai. Falamos sobre a adoração, porque é uma necessidade de nós, seres humanos, a adorar o Senhor, prestar culto ao Senhor.
Falamos sobre educação cristã. Educação cristã é onde ensinamos a palavra de Deus a quem necessita, a quem quer aprender sobre a palavra de Deus. Falamos sobre comunhão, estarmos em comunhão uns com os outros, em amor, o amor de Deus. Esses são 5 objetivos, 5 propósitos da igreja. 5 propósitos que devemos, juntos com nossos irmãos, cumprir. Né? Cumprir cada um deles com dedicação e amor, que é o principal. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 10, diz assim: amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. 15, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que chorem. Isso é amor, isso é comunhão quando nos preocupamos com os nossos irmãos. Né? Nós devemos nos preocupar com eles, né? Estar junto, quer no momento de dificuldade, quer no momento de alegria. Vamos passar para a parte de pensar e agir. São algumas perguntas que a lição faz para cada um de nós, que diz assim: por que devemos evangelizar? Na sua opinião, por que devemos evangelizar? Evangelizar é uma obrigação nossa, né, como cristão, de pregar o evangelho, cumprir a missão que o Senhor nos ordenou. Né? Outra pergunta: quais recursos seriam necessários para realizar uma obra adequada de evangelização no bairro ou na sua cidade? O que precisamos para realizarmos uma evangelização, uma obra missionária? Pessoas dispostas para que tenham tempo, se dediquem ao tempo, né? Tenham tempo para poder evangelizar, falar do amor de Jesus. E as outras necessidades, as outras coisas que precisamos, tudo vão se encaminhando, mas de primeiro momento nós precisamos de pessoas dispostas a pregar o evangelho do Senhor. Terceira pergunta: é possível haver progresso na vida cristã por meio do ensino da igreja? É claro, né? Sem isso nós nos fortalecemos, nós não aprendemos, né? Ocorrendo o ensino, nós também temos que ter a prática, né? E cada vez mais nós devemos aprender mais e mais do Senhor. A próxima pergunta: os de fora da igreja, ao olharem para dentro, conseguem ver que somos discípulos de Jesus em relação ao mandamento de amarmos uns aos outros? Será que o mundo consegue ver Cristo em nós? Né? O que você tem refletido para as pessoas, para o mundo? Né? Será que a sua vida tem sido também, né, um evangelho? Você também tem feito evangelismo através da sua vida, do seu testemunho? Qual tem sido o seu envolvimento na igreja para que ela cumpra os seus objetivos e seja relevante onde está inserida, tornando Jesus conhecido? Qual o seu envolvimento na igreja? O que você tem feito para que o evangelho do Senhor seja propagado, né, seja pregado a toda a terra, a todas as pessoas que precisam? O que eu tenho feito? Você tem esperado, né, o pastor fazer? Você tem esperado o líder de evangelismo fazer? Não. Isso é dever de cada um de nós. Né? O Senhor nos deu essa missão de pregar o evangelho do Senhor, pregar a palavra de Jesus. Mas isso cabe a nós, cada um de nós. Isso tem que ser pessoal, né? Porque em meio à pandemia as igrejas estão fechadas, mas nós não devemos parar. Nós devemos compartilhar o amor, compartilhar a palavra do Senhor, ter paciência, né? Muita paciência, porque a população hoje anda muito nervosa, muito aflita. Qualquer palavrinha que você fale já magoa. Então as pessoas estão muito carentes de abraços, como não podemos abraçar, não podemos dar carinho pessoal, né? Mas podemos dar o carinho, o amor de Jesus online, né? Pelas internet, pelo WhatsApp. Ainda não podemos estar juntos totalmente, né? Tranquilo. Mas em nome de Jesus nós vamos estar em breve, se Deus quiser. Mas enquanto não chega esse dia, nós temos que fazer a nossa parte, nosso dever. O que você tem feito para propagar o evangelho do Senhor, para adorar o Senhor? O que você tem feito? Você tem adorado, você tem pregado, você tem... Nós fazemos de qualquer maneira.
Cada um de nós temos um dom, né? Como diz lá em Romanos, né? Romanos capítulo 12, se não me falha a memória. Cada um de nós temos um dom. Qual o seu dom? Você tem feito o que para o reino de Deus? Se é cantar, que cante. Se é orar, que ore. Se é pregar, que pregue a palavra do Senhor. Mas que seja tudo para o reino do Senhor. Tudo para Deus. Quando pensamos primeiro em Deus, né? Como diz o outro texto, tudo que pensamos em Deus, as outras coisas na sua vida vão ser acrescentadas. Então Deus vai te abençoar. Mas que nós possamos pregar o amor de Jesus. O mundo precisa de amor de Jesus. E nós, como cristãos, temos obrigação de fazer isso. O que você tem feito, né? Para o seu próximo. Ame o teu próximo como a si mesmo. E propague o evangelho do amor de Jesus a todos que precisam. Que nós possamos cada vez mais, né, ler a palavra do Senhor. É muito bom você ler a palavra do Senhor. Inclusive, essa semana até minha filha falou, mãe, eu conheço as histórias da Bíblia. Mas quando você pega a Bíblia para você ler, né, principalmente a história de Jesus, quando Jesus veio à Terra, né, se formou como nós, então a gente fica fascinante com as histórias que Jesus viveu, que Jesus fez aqui no mundo, e que nós possamos imitar Jesus, né? Fazer o que Jesus fez, pregar o evangelho, amar o seu próximo, né? Dar todo carinho e atenção ao seu irmão e não olhar os defeitos, mas sim amar. Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos cada vez mais amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém?